Eu já tive consórcios de outras formas, na Caixa Federal, já fui feliz em uns 3 ou 4 consórcios, né? Opa, legal. Mas, porém, nunca passou pela minha cabeça essa forma que você, essa forma que você sugere para a gente aí. Sim. É bastante interessante. A dúvida que me surgiu, até acho que eu fiz algumas perguntas para o WhatsApp, é justamente a longo prazo, porque a gente faz a ideia é fazer um patrimônio numa bola de neve, né? Uhum, sim. E sempre que você contemplado, você volta com os valores colocando mais cotas, né? Isso aí. Mas, assim, isso é uma para Rodobens, isso ela estimula a essa condição, isso é interessante, porque a gente fica com o patrimônio apenas dentro da Rodobens, né? Tipo assim, vai ficar um investimento, mas que. E aí é lógico, é uma empresa extremamente forte, muito estruturada, né? Então, na verdade, o que acontece? Cada grupo, ao longo do tempo, se tu vai fazendo isso ao longo do tempo, cada grupo ele tem uma contabilidade própria. Certo. Então, a Rodobens, ela é a administradora que cuida para que, quando ela libera o dinheiro para um consorciado fazer uso da carta, ela libera esse dinheiro mediante uma garantia de que o resto dos pagamentos vai ser honrado por quem está fazendo uso da carta. Então, ela garante que todo o grupo permaneça saudável. Mas o dinheiro em cada grupo, ele é independente dos outros grupos entre si, e ele é dos participantes que fazem, que estão em conjunto naquele mesmo grupo. Então, tu está diluindo o teu investimento e a tua diversidade ali em vários grupos, tu está, na prática, diluindo os teus riscos aos riscos daqueles participantes individuais de cada grupo de pararem de pagar. E Sim. e isso mediante garantias reais de imóveis que estão garantindo que, se aquele pagamento não for feito, aqueles imóveis vão ser retomados, leiloados, e o dinheiro não vai para a Rodobens, vai para o grupo. Para o grupo, entendi. Então ele é um investimento que ele depende da administradora, e é importante a escolha da administradora por vários motivos. Desde da parte matemática, que é a que eu costumo dizer, desde a parte financeira também, que uma administradora que financeiramente não seja sólida pode passar por problemas que, mesmo que sejam diluídos na questão do risco do grupo, causa uma disrupção de, por exemplo, a administradora vai à falência, não é o caso da Rodobens, mas uma administradora vai à falência, até o Banco Central intervir, colocar uma substituta e fazer esse trâmite, o grupo está meio ali parado. Sim. Então, a administradora tem bastante importância nessa escolha, e esse é um dos motivos de eu só investir usando a Rodobens. Tem vários outros motivos, mas esse é um dos mais relevantes também, né? A segurança de que a gente vai estar bem acompanhado por muitos e muitos anos, e não por um período curto. Você comentou, você iniciou, já teve muito mais cartas, e hoje você faz para você mesmo, você ainda faz esse modelo? Sim, sim. Eu, em algum momento, a quantidade de cartas ela ficou maior do que o que devia, porque, como eu explico ali, tu contempla tu pega aquele valor que te retornou de lucro, tu bota como lastro, tu faz, em vez de só repor uma com o teu valor mensal, tu faz mais uma. Então, em determinado momento, eu comecei a fazer isso com muito mais exposição ao risco do que seria adequado. O que eu falo hoje, que é uma coisa que vale a pena fazer para quem tem tanto cartas andando com o seu próprio valor mensal, quanto mais algumas com lastro. Que tu tem um lastro para pagar por 4 anos aquela carta sem precisar
sem precisar contar com aquele valor. Sim. Porque se tu tem 2 cartas andando com o teu valor mensal e mais uma com esse lastro, no conjunto das cartas, em 4 anos tu tem uma boa chance de contemplar mais uma e tu ter o valor para continuar com esse plano, até porque se tu contempla uma, tu deixa de ter aquele gasto e tu continua só com o teu valor mensal. O que eu fiz? Eu comecei a fazer isso com lastro para 2 anos de pagamento. Certo. E comecei a fazer isso um em cima do outro a cada contemplação. Então chegou a um ponto onde o meu período foi encurtando de tal forma que eu estava mais em risco do que eu deveria. Mas, ao mesmo tempo, era uma situação controlada, onde eu tinha o meu imóvel próprio quitado, o meu carro quitado, eu estava casado com uma vida tranquila, sem filhos, sem grandes gastos, sem nenhuma dívida e tudo mais. Então, eu tinha plano B para caso a coisa fosse andando meio... quando eu notasse que, eventualmente, eu estou mais alavancado do que eu deveria, eu, pura e simplesmente, pararia de pagar uma ou outra carta, ou quando contemplasse uma, venderia e não reporia, e a coisa tinha um ponto de corrida. E o que foi o fator determinante quando eu comecei a diminuir a quantidade de cartas num momento posterior a esse? O fato de que eu virei pai. Eu virei pai, e aí eu tive duas questões. A pessoal, de que agora eu vou arriscar menos em prol de um lucro que vai vir um pouquinho mais lento, mas com mais segurança. E o próprio fato de que eu queria diminuir a minha quantidade de trabalho, então eu sabia que eu também iria ganhar um pouco menos, porque eu queria me dedicar mais à paternidade em si do que antes. Então, foi esse equilíbrio. Agora eu estou num momento diferente, agora eu estou no momento de voltar a aumentar. Então, eu já tenho, nesses grupos novos, eu tenho cartas que eu já participo, e ao longo do ano que vem, a ideia é quase que a cada grupo novo eu também tenha uma nova participando deles. Eu sei que, só para entender, você tem uma empresa há muitos anos que faz parceria com a Rodobens, é isso, né? Isso, eu sou representante da Rodobens. A Megacombo, que é a minha empresa, ela é representante da Rodobens desde 2005. E eu sou cliente da Rodobens desde 2002. Usando exclusivamente os consórcios como investimento. Desde o meu primeiro consórcio adquirido foi praticamente com esse objetivo, assim que eu contemplei a primeira carta e descobri que ela podia ser vendida com lucro. Certo. Então, eu sou hoje o representante número 1 da Rodobens no país, o maior vendedor deles, e basicamente é isso. A minha venda ela é toda focada nesse acompanhamento dos clientes para o uso do consórcio como investimento. Você sugeriu 5 cartas. Existe um mínimo que seria essa logística melhor? Por exemplo, eu pensei em 4. Isso interfere? Você acha que pode começar com 4 e depois, à medida que for contemplando, a gente vai fazendo essa bola de neve? E a outra pergunta é: que momento é interessante nessa matemática para fazer retirar um pouco desse valor para começar, de repente, até comprar um imóvel, né? Para poder fazer aluguel, se chegar lá na frente, ser vantajoso isso. Sim, as duas perguntas são boas. Em relação à quantidade de cartas, eu comecei em 2002 com 2 cartas, que era tudo que eu conseguia pagar. À medida em que não só eu vi os resultados acontecerem, então eu adquiri confiança de que o processo realmente funcionava. Isso estamos falando de 20 anos atrás, então esse processo já está muito cristalino para mim. Mas à medida em que eu vi isso acontecendo e também passei a ganhar mais com o meu trabalho, eu fui naturalmente fazendo mais cartas, e aí comecei a usar também junto essa estratégia de a cada contemplação com lucro,
eu fazer o lucro bancar por novas cartas, e tipo, eu não tirava o dinheiro do giro. Era sempre retroalimentado. Para não dizer que eu não tirava o dinheiro do giro, tem um certo exagero nisso. A minha primeira contemplação pelo sorteio, eu separei metade do valor e banquei uma viagem para Buenos Aires, eu e minha esposa, na época namorada, e a gente passou uma semana e pouco, quase duas, em Buenos Aires, com o lucro do consórcio. Mas, fora isso, o dinheiro girava ali internamente. Então, não tem problema fazer menos cartas para começar. A sugestão de 5 cartas é meio que a gente começar a ideia de que a gente quer se aproximar das médias de contemplação. E com as médias a gente tem um resultado que é naturalmente positivo, porque o lucro, quando a gente contempla cedo, é fora da curva. O lucro, se a gente contempla um pouquinho depois, ali dos 6 anos, 8 anos, ele é um lucro como se a gente tivesse investido em um investimento mais tradicional de renda fixa. E o lucro, se a gente for até o final e for um dos últimos a ser contemplado, ele é pior do que um investimento em renda fixa, mas ainda assim a gente ganha mais do que a gente pagou ao longo de todo o tempo. Então, a gente não perde dinheiro. Então, se a gente faz uma quantidade X de cartas, em média, metade a gente vai contemplar no período, na janela de maior lucro. E a outra metade a gente vai contemplar na janela de menor lucro. E no agregado, a gente tem, então, que matematicamente a gente vai ter 2 ou 3 ou 4 vezes mais lucros do que se a gente só usasse uma estratégia tradicional de botar o dinheiro na renda fixa. Certo. Então, por isso o mais cartas. Então, eu sempre digo, faz a maior quantidade de cartas que tu possa fazer com teus valores mensais e que tu não perca o sono por conta disso. Certo. Porque o único jeito de perder dinheiro, e aí perde mesmo, é sair do consórcio antes de ter sido contemplado. Certo. Então, eu sempre digo, não dá o passo maior do que a perda. Eu tenho o suficiente para pagar por 3 anos, então eu vou fazer essas tantas aqui, e se não der nos 3 anos, eu não faço. Entendi. Agora, não, eu tenho um valor mensal que é tranquilo de pagar por longo prazo, aí entra com tudo. Certo. E, assim, sempre desde o início já entrar com lance embutido, pode ser feito isso? Ou além de Sim, eu faço esses lances para ti por aqui, tu não precisa nem se preocupar com eles. E desde o primeiro mês já entramos com o lance embutido. Porque o lance embutido, tu oferta ele e tu só vai efetivar ele se tu for efetivamente chamado para contemplação. E nesses planos, desse formato e tudo mais, tu pode usar 30% do próprio crédito para pagar o lance. Então, a gente fica com uma carta menor para vender, mas a gente não tira o dinheiro do bolso. E o outro detalhe é que o lance ele é calculado pelo valor da prestação reduzida. Então, mesmo tendo taxa de administração embutida nesse lance, o percentual aquele de 30% cobre isso para que a gente consiga contemplar sem tirar o dinheiro do bolso mesmo. Prazo médio de contemplação, Arthur, é 6 anos. Se a gente contemplar dentro dessa janela de 6 anos, de 1 a 6 anos, a gente está com um lucro sensacional, muito melhor do que a renda fixa. E como a média de contemplação é 6 anos, significa que se a gente, por isso que eu falo de fazer eventualmente várias cartas, significa que algumas cartas a gente vai contemplar antes desses 6 e outras depois. E aí o lucro das de antes é tão grande que compensa um lucro um pouco menor que a gente tem nas que contemplam depois. Lucas. Não. Tu não pode dar a carta de entrada com a construtora e financiar o restante com o banco. A não ser que tu tenha um outro imóvel liberado que tu possa colocar como substituição de garantia. Porque tanto o banco quanto a administradora de consórcio vão querer a alienação desse imóvel para garantia da continuidade dos pagamentos.
Então, tu não tem como dividir dessa maneira sem ter uma garantia complementar que tu possa colocar. E aí, nessa questão da garantia complementar, tem um detalhe que é importante. Ela não precisa ser um imóvel teu. Uma coisa que é comum, por exemplo, bem nesse caso de eu quero um consórcio para dar de entrada e eu vou financiar o resto, mas eu não tenho outro imóvel. Mas o meu pai tem um imóvel que está quitado. E o imóvel quitado do teu pai não entra como garantia com a aprovação dele, a assinatura dele, naturalmente. E tu consegue, então, usar o consórcio para entrada e o financiamento ficar só no teu nome. O que a gente percebeu é que é um investimento, né? Como vários outros a longo prazo, né? Uma questão isso, de organização. É isso, eu não vendo mágica, literalmente construir. Só que o que o consórcio ele te proporciona? Ele te proporciona um investimento onde todo mês chega um boleto para te lembrar de pagar primeiro para ti mesmo. Depois, é um investimento que tu está construindo e que corrige automaticamente. Então, tu paga um ano inteiro de consórcio. Pagou ali uma carta, vamos fazer a conta com uma carta, R$500 por mês. Tu pagou R$6.000 no primeiro ano. E aí deu um INCC de 10% no ano, tu pagaste R$6.000, mas a tua correção foi de 11.500 na carta de 115. Então, o teu crédito vai aumentar mais do que a soma de tudo que tu pagaste. Aí tu começa a ver o quanto o negócio melhorar cresce para o teu lado, né? Sim. Porque é a longo prazo, né? Assim, isso aí. Fazendo. Eu só peguei 2 no momento, mas conforme for, vou melhorando. Legal, a ideia é essa. Como eu falei, eu comecei com 2 quando eu comecei. E à medida que o tempo foi melhorando, as coisas foram andando, eu fui aumentando a quantidade, em parte com o próprio lucro das cartas. Se eu tiver um imóvel e for alienar, vamos supor, numa carta que eu queira comprar, precisa atualizar na escritura do imóvel também, essa alienação, vamos dizer assim, Fabrício? Sim, ela vai uma marcação na própria escritura do imóvel. Tá ok. Mas ficou super claro a questão da matemática ao nosso favor com cartas menores, né? Eu sempre pensei, vou fazer uma carta de 1 milhão. Mas daí, depois, vendo o teu vídeo, eu falei, vou dividir, né? Tentar ser contemplado antes e tentar vender aí o quanto antes, né? Lógico. Isso aí, para quem quer comprar um imóvel que está planejando no tempo e tudo mais, talvez fazer uma carta só seja realmente o plano mais adequado. Mas tudo cai nisso. Qual o teu objetivo? Eu quero investir para formar patrimônio, quer dizer, não necessariamente para formar patrimônio com imóveis, comprando imóveis. E aí, não teve essa dúvida ainda hoje, mas... não, teve essa dúvida, sim. O Maurílio perguntou quando começar a tirar. Tô confundindo as coisas aqui. Quando começar a tirar o dinheiro e comprar imóvel e coisa e tal. Aí, Maurílio, o que acontece nessa questão? A gente tem um conjunto de cartas ao longo do tempo. Algumas necessariamente vão demorar mais para contemplar e cai naquele ponto de que nessa carta eu não vou mais ter um lucro tão fenomenal, eu vou ter um lucro normal de renda fixa ou vou ter até um pouco menos do que uma renda fixa. Só que se eu pegar essa carta agora para comprar um imóvel, eu estou comprando um imóvel pela metade do valor dele e pela matemática desses grupos, comprando bem o imóvel, o valor do aluguel paga as prestações restantes, se não no todo, em grande parte. Então, eu estou comprando um imóvel tendo tirado do bolso metade do valor dele, um pouco menos, e o restante dele vai ser pago por ele mesmo. Então, do ponto de vista do patrimônio, tu ainda tem uma alavancagem brutal aí nessa operação, numa carta que, teoricamente, mas eu não quero me envolver com o imóvel. Tudo bem, tu vai deixar um dinheiro na mesa,
vai retomar ele e vai voltar a fazer em novas cartas. Está válido também. Ah, mas eu estou disposto a investir em imóvel junto. Ah, então tem mais dinheiro para buscar aí nessa brincadeira. Eu perguntei porque é o seguinte, vai chegar um momento que você vai ter lá, você vai começar a gostar do processo e vai ter lá uma certa quantidade de cartas, né? Aí, tipo assim, tem algumas que vão demorando um pouco mais, conforme você falou. Nesse caso, vale a pena pegar aquele valor que eu lucrei em algum momento e dar de lance para poder já concluir uma carta que está demorando, por exemplo, e aí eu já faço um patrimônio a princípio, depois começo outras ou não? Ou não, deixa aquela que está demorando, ela se manter ali como uma poupança forçada? Eu faço isso, fiz muito pouco isso, porque na prática as cartas já contemplaram mais cedo, mas nos poucos casos em que eu fiz isso, foi justamente o plano é de 12 anos e eu levei 10 para contemplar. Aí quita o resto e pega o dinheiro inteiro e volta a fazer ele girar. Nas cartas que eu contemplei eu tenho uma carta de 18 anos que eu contemplo com 10, ainda tem bastante margem para usar o crédito mesmo e se beneficiar dessa alavancagem. Então, tudo depende realmente de o quanto aquela carta específica ainda tem alavancagem suficiente para... não vale ter essa alavancagem que dá, é pouca para justificar o prazo, me dá o dinheiro que eu tenho coisa melhor para refazer, botar ele aqui como lastro e fazer mais 3, 4 cartas numa sentada só, por exemplo. Certo. E a outra coisa, a gente está vendo que a longo prazo, à medida que você vai aumentando esse patrimônio, você se colocou à disposição aí para fazer o intermédio da venda, né, da carta, né? Isso. E aí, nós vamos contar com você esse tempo todo? Há 20 anos eu estou aqui. Do mesmo jeito que vocês estão fazendo cartas agora, eu também estou fazendo novas cartas agora. Então, pelo menos pelos próximos 18, eu tenho carta rodando. Em cima disso também, o negócio hoje, como investimento, como eu divulgo, como eu faço, ele cresceu numa velocidade tal, num ritmo tal e num volume tal, que eu estou montando uma operação paralela, um negócio bem estruturado, para tratar exclusivamente desse mercado de cartas contempladas. Então, na verdade, o que hoje eu vinha fazendo dentro de casa, eu estou começando a ampliar equipe e tudo mais para fazer de forma ainda mais efetiva. Sim. Então, basicamente, é isso. Podem contar pelos próximos anos, porque esse é o meu investimento pessoal. A minha vida financeira e futuro da minha família é baseado nisso. Tem muita procura, então, por cartas contempladas. Isso é um mercado que é comum, então? Sim, tem muita procura. Eu tenho bem mais procura do que cartas para oferecer desde sempre. Foi assim. E cada vez mais, porque as pessoas estão se dando conta do quão mais barato é comprar com o consórcio contemplado do que com outras alternativas. Depois que você falou, essa semana mesmo na rede social, eu já vi aqui na minha cidade uma pessoa já vendendo uma carta contemplada. Foi o pai. Isso aí. Seguindo essa regra já. Arthur, antes era eu que fazia os lances carta por carta, agora é a minha equipe, mas a gente começa a ofertar os lances uns dias antes da Assembleia. Então, a Assembleia agora do próximo mês é dia 12 de janeiro, e a gente deve começar a ofertar esses lances aí pelo dia 9, 10, por aí. Essa data vem correndo para trás à medida que a quantidade de lances e de grupos novos e tudo mais vem aumentando, mas só uns dias antes mesmo. Mas a gente cuida de tudo por aqui, não precisa se preocupar com os lances, que a nossa lista cobre todos. Fabrício, ainda sobre essa questão, eu vi lá
tem uma questão do lance fixo e tudo mais, né, que você oferta. Isso. Eu não sei se você já explicou isso, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas o que é exatamente o lance fixo? Eu tenho que fazer alguma coisa? Como que é esse processo? Não, eu cuido de tudo. Quando a gente tem assembleia, a gente tem 4 contemplações programadas. Uma pelo sorteio, nessa ordem, inclusive. Uma pelo sorteio, uma pelo lance livre, que normalmente está na casa lá de 60% ou mais. Uma pelo lance fixo de 30% e uma pelo lance fixo de 20%. O lance fixo, ele é um lance em uma quantidade específica de prestações. 30% de 216 do total, são 65 prestações, ou 20% são 43 prestações. Então, quem oferta o lance fixo, um lance fixo ou outro lance fixo, concorre com todos os outros que ofertaram aquele mesmo lance fixo. Então, é como uma espécie de segundo sorteio só entre quem quer participar daquele bolinho. Então, tu não depende de dar o lance maior. Tu sabe que todo mundo que tem ali uns 30% para dar de lance estão ofertando disso aí. E por volta de 30% dos participantes ofertam, então, mais ou menos, cada modalidade de lance. Então, na prática, a gente tem bem mais chance de contemplar pelo lance fixo, porque a gente está concorrendo com menos pessoas do que pelo sorteio. E o critério aí de desempate do lance fixo é a cota seguinte àquela que foi sorteada no mês, entre os que deram o lance fixo naquele mês. Tá, você falou entre 20% e 30% do valor do crédito. Isso. Tá. Mesmo assim, é dúvida matemática mesmo. Mesmo assim, se eu der 30%, ainda compensa para vender a carta depois? Neste grupo compensa, e já respondendo uma pergunta que eu vi agora pulando ali no chat, a gente consegue, nesses grupos, usar até 30% do próprio crédito para pagar o lance. Então, a gente não tira o dinheiro do bolso, a gente diminui o valor do crédito. Isso nos dá uma matemática um pouquinho melhor. O que faz compensar nesses grupos e não compensava nos grupos anteriores, e é por isso que eu indico fazer nesse e não fazer nos grupos anteriores ou fazer em grupos de outras administradoras, é que a gente tem essa probabilidade extra de contemplação por poder usar o lance fixo, mas nesses grupos especificamente, o lance fixo é calculado pelo valor da prestação reduzida. E isso nos dá margem de que, mesmo usando ele, a gente consegue ter um lucro que vai ser bem menor do que o lucro do sorteio. Só que aí a gente usa aquela coisa de que um lucro pequeno é melhor do que lucro nenhum. E um lucro com mais probabilidade é melhor do que lucro nenhum. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, o que a gente tem é que, nas cartas que a gente contempla pelo lance fixo, a gente tem um lucro menor, mas a gente sai daquela carta. Ela passa para quem comprou. E aí a gente tem aquele valor mensal que a gente dispunha para usar desde o início de uma carta que começa com o potencial total de lucratividade, que é quanto mais cedo a gente contemplar, melhor. Então, tu contempla uma carta no terceiro ano pelo lance fixo, de repente a tua lucratividade é só sair no 0 a 0. Só que se tu contemplasse aquela carta no sorteio, tu teria um lucro ali ainda de dobrar o teu investimento em 3 anos. Não, a quantidade de cartas que você falou faz a diferença. E no caso de eu comprar 5 cartas, 3, 2, não sei, a quantidade de cartas que eu quiser comprar, né? Sim. Todas entram no mesmo grupo? Nesse momento, sim. A gente faz todas no mesmo grupo, porque não faz muita diferença. O que eu vou fazer? A gente tem um grupo ali de 999 participantes e eu vou colocar elas bem espaçadas entre si, para que qualquer cota que seja sorteada no mês, a gente esteja próximo o suficiente dela para, se não contemplar no sorteio, tentar pegar a primeira do lance fixo, ou, à medida em que o grupo vai andando, várias vão sendo contempladas, e aí aquelas já não estão concorrendo, a gente vai estando próximo em vários setores do
do sorteio. E aí a questão de ser no mesmo grupo ou não faz diferença nesse sentido. E, de toda forma, o sorteio para os grupos com 999 participantes é o mesmo sorteio, são bolinhas num globo que são válidas para todos os grupos que têm essa característica de participantes. Então, na prática, dá no mesmo. Ao longo do tempo, a gente vai, sim, adquirindo cotas em grupos diferentes, porque a gente vai sempre pegando o grupo mais novo, por conta dessa matemática de quanto antes a gente contemplar, quanto menos tiver de passado, melhor para a nossa lucratividade. Aproveitando o último assunto aí que você está conversando com o Lucas aí, quando você já está com algumas cartas em andamento, foi contemplado, quando você vai comprar uma nova carta, você vai entrar então no grupo inicial, o grupo está iniciando. Isso. É mais interessante o grupo, então, que está iniciando do que um grupo que está em andamento, porque aí também a probabilidade de pessoas que já tiraram também não é interessante, que já tem menos pessoas querendo? A pergunta é boa. O que acontece com um grupo em andamento? Se o grupo está em andamento há pouco tempo, não faz diferença, nem para um lado, nem para o outro. Se o grupo está em andamento há mais tempo, o que acontece? O grupo tem que acabar no final do prazo do grupo. Então, se a gente entra num grupo de 216 meses, que já rodou 16 meses, a gente só consegue entrar nele com 200 meses de prazo. Ou, no caso, a gente entra com 216 e quando é sorteado, a gente tem que pagar aqueles 16 que já tinham corrido. Então, é como se a gente tivesse entrado 16 meses atrás e a gente perde todo esse prazo que já correu na frente, em termos de lucratividade. Então, por isso que não costuma valer a pena. A outra coisa é que grupos ainda mais antigos tinham características diferentes que tornam eles piores do que são os atuais. Então, eles eram bons o suficiente e eu tenho cota neles, grupo de 650 participantes, onde só dependia de um sorteio, por exemplo. Mas eles são piores do que os atuais, mas ainda assim eram bons o suficientes para eu ter investido neles naquela época. Agora, buscar um daqueles que é pior do que o que tem agora não teria sentido. Uma comparação não vale a pena. Isso, basicamente é isso. A gente está sempre... Então, lá no futuro, quando tu for fazer uma nova cota lá na frente, quando tu for entrar, não, o grupo para entrar agora é esse. Mas é diferente dos que eu tenho. Sim, é diferente, mas é diferente para melhor. Sim. Ou dado... pode acontecer esse aqui é diferente para pior. Mas é o melhor de todos os que tem disponíveis no momento em toda a pesquisa que eu fiz, e é o grupo que eu mesmo estou fazendo as minhas cartas nesse momento, porque, apesar de ser pior do que o que a gente tinha antes, ele continua sendo matematicamente positivo para o investimento. O processo da venda da carta é uma... O processo da venda da carta é uma boa. A venda da carta, ela é totalmente lícita, legal, tranquila, é feita através de um documento da própria Rodobens. A Rodobens tem o documento de transferência de cota, proposta de transferência de cota, o PTC. E aí, como é que funciona? É um momento delicado, porque é um momento de segurança. Eu vou transferir uma coisa minha, mas eu quero ser pago por essa carta que eu estou transferindo. Ao mesmo tempo, o comprador da carta, eu vou pagar a carta, mas eu quero a garantia de que eu vou ter ela transferida para o meu nome. Então, eu costumo entrar como intermediário de confiança entre as partes. Então, o comprador da carta, ele faz o pagamento para mim. E aí eu garanto para o vendedor que o dinheiro já está no intermediário de confiança. A ponta da confiança, ela não tem como deixar de existir. Então, eu tenho aquele dinheiro comigo. Aí a gente faz o processo de transferência da carta e quando ele está concluído, o vendedor da carta sabe que vai receber o valor, porque eu já estava com ele previamente disponível.
Então, entra nesse sentido a questão da confiança. O que eu tinha falado anteriormente, de que com o processo esse que está sendo ampliado até pelo volume e tranquilidade, o que eu estou fazendo agora é estudar essa abertura da empresa que vai fazer tudo isso de uma forma mais robusta, mais oficial, com documentos, com contrato, com isso e aquilo, porque até hoje, nesses últimos 20 anos, sempre foi feito de maneira informal, com a minha pessoa como realmente esse intermediário de confiança, sem necessidade de papéis ou coisa parecida. Cai um pouco naquela questão de que com a pessoa certa, nenhum contrato é realmente necessário, enquanto que com a pessoa errada, nenhum contrato vai te garantir efetivamente o resultado.